Bom dia, turma! Hoje eu vim falar sobre o nosso querido Greg Heffley, como havíamos combinado. A coleção Diário de um Banana é uma coleção muito bacana que eu gosto muito. Mas hoje eu vim falar sobre o livro Casa dos Horrores, que é uma ótima opção para quem gosta de livros de aventura e muita ação. Primeiro eu vou começar falando o porquê eu indicaria esse livro. Eu acho esse livro muito interessante porque mostra fatos onde Greg Heffley se mete em várias enrascadas e tenta encontrar soluções para isso. Comparando o livro Diário de um Banana, volume 1, com o Diário de um Banana, volume 6, eu diria que eu acho o livro Diário de um Banana, volume 6, Casa dos Horrores, mais interessante, porque é um livro muito engraçado e que consegue expressar melhor os sentimentos do Greg. A capa desse livro também é muito interessante, pois mostra o Greg vendo que a rua onde mora está coberta de neve, ou seja, é um acontecimento do livro. Então eu acho que o leitor pode se interessar pela capa também, porque mostra um acontecimento do livro, então o leitor vai entrar na história do livro e perceber que é um livro muito bom para ler. Minha parte favorita desse livro é a parte onde o Greg ganha o bebê Alfredo para ele se acostumar quando o irmão dele, Manny, nascesse. Mas aí ele perde o bebê Alfredo. Só que em uma tempestade onde a casa dele ficou sem luz, o porão dele alagou. E quando a água baixou, eles foram ver as coisas que sobraram e que eles conseguiam resgatar do porão. E aí, o Greg acha o bebê Alfredo no porão. Porém, o boneco já estava todo despedaçado. Mas aí o Greg, por um lado, ele ficou feliz por ter encontrado. Porque durante anos ele se sentiu culpado por ter perdido o bebê Alfredo. Outra parte que eu gosto muito é quando o Greg ganha o prêmio de que ele é o aluno da semana. E aí ele pede pro pai, ele não sabe onde ele pode colar esse adesivo. Aí ele pede pro pai dele para colar no carro novo. Porém, o pai dele não deixa. E já que ele não tinha nada para fazer com aquele adesivo, ele deu pro Manny. Porém, o Manny colou no carro novo. E aí o Greg foi pegar água e sabão para tentar retirar aquele adesivo do carro. Mas aí ele foi procurar outros produtos de limpeza no armário porque não tinha conseguido limpar. E aí ele encontrou umas esponjas de aço que estavam guardadas. Mas quando ele foi tentar limpar o carro do pai, do que estava com o adesivo colado, ele acabou tirando a pintura do carro também. Outra parte que eu gosto muito é quando o Greg fala que quer ser igual o tio Charlie dele. Porque o tio dele gasta tudo e ganha em viagens, assentos de privada aquecido e coisas do tipo. E aí tem uma ilustração do tio dele gritando "Olá, otários". É uma parte que eu gostei muito também. Outra parte e última que eu gosto muito é a parte em que eles acham que tá sem energia na casa deles. Porém, o Howley, amigo do Greg, vai na casa do Greg para chamar ele para jogar. Porém, tava muito frio e o Greg falou que tava sem energia e não tinha como jogar. Porém, o Howley, amigo dele, falou que estava funcionando a energia na rua inteira e que o Greg estava doido. Porém, o Greg foi falar, ele bateu a porta na cara do Howley e foi falar com a mãe dele, que o Howley tinha falado com ele que a rua inteira estava com energia.
Aí ele foi olhar no porão da casa dele e as chaves da casa dele que estavam desligadas. Bom, eu vou ler uns trechos, o trecho que tá aqui na parte de trás, 2 trechos, para explicar melhor para vocês. Eu vou ler um e explicar, e depois vou ler o outro e explicar também. Bom, mais uma vez, Greg Heffley entrou numa fria, melhor dizendo, numa gelada. O muro da escola foi pichado e ele é o principal suspeito, mas Greg é inocente, ou quase isso. A polícia está atrás dele, porém uma nevasca inesperada impede os Heffley de sair de casa. Bom, tá na época de julho, né? Boa parte do livro se passa nessa época, em que Greg está de férias. Porém, ele, vamos dizer, essa parte não acontece nas férias. Ele pichou, né, o muro da escola, porque ele foi colar cartazes para fazer com que a escola voltasse com os pratos menos saudáveis. Porém, choveu e acabou que escorreu a tinta no muro da escola, a tinta de caneta. E aí manchou o muro da escola. Porém, depois disso veio as férias de julho e ele não tinha limpado. Então a polícia ficou atrás dele, né, procurando para ver quem tinha pichado o muro da escola. Porém, ele não tinha pichado, era a tinta que tinha escorrido. Aí chegou as férias e aí acaba tendo uma grande nevasca nas férias. E aí não tem como nem sair de casa. Então não tinha como a polícia bater na porta da casa dele. Aí, então, a polícia fica atrás dele. Agora eu vou ler o segundo trecho. Greg ganha tempo, mas sabe que quando o gelo derreter, terá de encarar dura realidade. Pensando bem, talvez seja muito melhor passar o resto da vida atrás das grades do que preso com a família dentro de casa durante todo o inverno. Ele sabe que quando o gelo derreter, não vai ter jeito dele se escapar. Porém, pensando bem, seja melhor ele passar o resto do inverno atrás das grades, porque nessas férias de julho, em que acontecem as nevascas, não tem como ele sair, a família do Heffley sair de casa para comprar alimentos. Então, acaba que eles ficam com poucos alimentos dentro de casa. E aí, o Greg fala que seja melhor passar o resto da vida atrás das grades do que preso com a família dentro de casa durante todo o inverno, porque não tem energia para eles e não tem muitos alimentos para comer.